Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de lesões medulares e também a neuroinflamação acarretada por essa lesão. Essa aula é muito importante, nós temos muitos casos de lesões medulares, são principalmente nos países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Vamos falar sobre isso nessa aula, fiquem à vontade para interagir conosco. Então vamos lá! O termo medula espinal vem de miolo. A medula espinal é parte do sistema nervoso central junto com o encéfalo e se localiza dentro da coluna vertebral, ou seja, dentro das vértebras cervicais, torácicas, lombar e sacrais. A medula ela tem aproximadamente 42 centímetros nas mulheres e 45 nos homens. Ela vai até a vértebra lombar L2. E dela partem 31 pares de nervos espinais, que fazem a comunicação do sistema nervoso central com o resto do nosso corpo. As maiores causas de lesões medulares são acidentes com veículos, quedas e também assaltos com mão armada, pode ser arma branca também, e isso tudo pode levar a uma lesão. Se você bater a região da vértebra e ter um deslocamento e levar uma lesão a esse local, o que acontece é que desliga a parte todinha do nosso corpo que está abaixo dessa lesão. Por essa imagem podemos ver que uma lesão, por exemplo, na região cervical, até aproximadamente o nível T1, ou seja, a primeira vértebra torácica, leva a uma tetraplegia, ou seja, uma perda dos movimentos nos membros inferiores e também superiores. Já na região torácica, de T2 até mais ou menos T12, L1, leva a uma paraplegia, ou seja, apenas perda dos movimentos dos membros inferiores. Além de perda de movimento, a região cervical tem uma importância grande no controle da respiração, enquanto que na região sacral tem um controle importante dos movimentos reflexos dos órgãos genitais e também do controle da bexiga. Vale lembrar também que a pessoa pode perder também a sensibilidade. Clinicamente, a lesão medular é dividida em duas fases, sendo uma fase inicial de choque, em que ocorre o desligamento de tudo o que está abaixo do local da lesão, e depois uma fase de automação no medular, onde a pessoa começa a recuperar alguns movimentos, algumas sensações. Na nossa área de pesquisa, nós trabalhamos com dois tipos de lesão que ocorrem na lesão medular. Uma lesão primária, que é causada pelo trauma em si, que leva à perda de células, perda de neurônios, perda também da bainha de mielina, por causa da perda dos oligodendrócitos. E posteriormente evolui para uma lesão secundária, onde a gente pode encontrar a inflamação, apoptose, ou seja, espalhamento da apoptose, alterações epigenéticas e muitos outros eventos que estão dentro dessa lesão secundária da medula espinal. Então, aqui nessa figura vocês podem observar, ele chama de injúria primária ou lesão primária, essa área mais central, e depois ela se espalha nessa área cinza, onde ocorrem aí diversos processos como demilinização, morte por necrose, apoptose, os astrócitos, as microglias começam a ficar reativas e uma série de eventos que têm relação aí com a inflamação, apoptose, ocorrem alterações epigenéticas e assim por diante. Nesta aula nós vamos focar principalmente na neuroinflamação, que é acarretada pela lesão secundária da lesão medular. Então, um dos principais participantes da neuroinflamação é a microglia. A microglia é aquela célula que é originada na medula óssea e durante o desenvolvimento, mais ou menos no oitavo dia gestacional, ela migra para o sistema nervoso e tem sua maturação lá. E a microglia ela tem um papel muito importante de um soldado no sistema nervoso. Ela participa da regulação da neurogênese, da remodelação sináptica e também da fagocitose de debris. E quando ocorre um insulto, a microglia pode ser ativada e atuar como uma célula do sistema imunológico dentro do sistema nervoso. Então, quando ocorre um insulto e tem a liberação de algumas interleucinas, como a interleucina 17, o TNF-alfa, interferon gama, ou mesmo o LPS, que está presente nas paredes das bactérias gram-negativas,
podem ativar essa microglia em repouso, que é aquela microglia mais ramificada, e fazê-la ficar no formato mais ameboide e ter um fenótipo pró-inflamatório, que seria o fenótipo M1. E a partir daí, essa microglia vai começar a produzir uma série de outras citocinas, como IL-6, IL-12, IL-23, TNF-alfa, a NOS induzível, né, o INOS. E isso vai fazer com que tenha a eliminação de patógenos, de danos no tecido e levar a uma neuroinflamação local. A microglia também pode ser ativada por outras moléculas, como o IL-4, IL-10, IL-13, TGF-beta e glicocorticoides, levando a uma ativação para um fenótipo anti-inflamatório, que seria o M2. E aí ela vai expressar outros genes, como arginina, IGF-1 e assim por diante, levando a uma resolução da inflamação e uma restauração da homeostase do tecido. Então, o que acontece normalmente em outros tecidos, que não seja a medula espinal, é que há um pico de macrófagos M1 ou microglia M1, do tipo pró-inflamatório, e depois esse pico começa a diminuir e começa a ter um pico de macrófago M2 ou microglia M2, que é do tipo anti-inflamatório, pró-regeneração e remodelação tecidual. Porém, quando tem um caso de lesão medular, o que ocorre é que o macrófago do tipo M1, a microglia M1, ela tem vários picos seguidos e não consegue diminuir a sua quantidade, enquanto que o macrófago M2, a microglia do tipo M2, não consegue se estabelecer. Ou seja, ela tem um pico muito pequeno, não é o suficiente para ter uma regeneração, uma remodelação do tecido na lesão medular, que é um tecido muito especializado, né? O tecido nervoso. Uma outra célula central na neuroinflamação da medula espinal são os astrócitos. O astrócito ele tem diversas funções no sistema nervoso, como, por exemplo, funções metabólicas de suporte dos neurônios. E o que acontece é que ele também tem a sua forma não reativa, né, um astrócito em repouso, e ele pode ser ativado aí por uma intercomunicação até com as microglias e com outros astrócitos, com moléculas que são liberadas no meio, como TNF, IL-1-alfa, e isso faz com que esse astrócito seja ativado também em um modo pró-inflamatório, que seria o citotóxico, que libera fatores citotóxicos e leva a uma neurodegeneração, neurotoxicidade, acaba atrapalhando, né, as sinapses, que seria o fenótipo A1, ou também pode ter ativação do astrócito para um fenótipo A2, um fenótipo que ele é anti-inflamatório, neurotrófico, e ele vai liberar aí fatores neuroprotetores e de reparação tecidual. Lembrando que o fenótipo A1, que é o pró-inflamatório, é o fenótipo responsável, ou seja, quando o astrócito está reativo nesse fenótipo, ele vai formar a cicatriz glial. E a cicatriz glial, a gente tem que lembrar que ela é importante, ela tem um lado importante, tá? Na contenção do dano ou da invasão do patógeno. Ela funciona até como uma barreira física mesmo, impedindo que as moléculas ali que estão muito citotóxicas acabam se espalhando pelo tecido. Então ela tem um fator muito bom, um fator vantajoso, né, para o tecido, digamos. Ou seja, quando um animal sofre lesão medular e ele não tem astrócitos que possam fazer essa cicatriz glial, ele também acaba não se recuperando. Só que o excesso desse astrócito A1, dessa cicatriz glial em excesso, também é uma desvantagem, tá? Quando tem uma lesão medular, por exemplo, tem uma cicatriz glial muito proeminente, né? Tem uma proliferação muito alta desses astrócitos do tipo A1. E aí leva à formação dessa cicatriz glial muito grande, que impede fisicamente, né, a regeneração axonal e a mielinização desses axônios. Então impede o animal de voltar a andar. Então, alguns estudos têm mostrado que quando você consegue fazer o astrócito ser ativado para o fenótipo A2 ou ter uma quantidade menor de A1, o animal consegue se recuperar melhor, por exemplo, de uma lesão medular. Então, o que tem sido feito nas pesquisas pré-clínicas, na nossa área de estudo,
é tentado diminuir essa neuroinflamação, esse ambiente citotóxico que é proporcionado pela lesão medular, ou seja, essa superinflamação, essa superliberação de citocinas inflamatórias, esse aumento da quantidade de microglias e astrócitos do tipo M1 e A1, consequentemente, e assim tentar diminuir esse ambiente citotóxico e fazer com que os neurônios se regenerem e tenham seus axônios remilinizados. Para isso, várias terapias têm sido usadas, como, por exemplo, bloquear os receptores do tipo Toll-like, receptores TLR, que são receptores que reconhecem alguns padrões de danos. Tá? Também tem sido feito vários estudos tentando mexer com a epigenética das células. O que é a epigenética? Então, imagina que todas as células do nosso organismo têm o mesmo DNA, mas cada uma expressa genes diferentes, porque alguns trechos do DNA estão mais fechados ou mais abertos, permitindo essa expressão gênica. Então, quando você tem uma alteração fenotípica da microglia ou do astrócito, você tem uma alteração epigenética. Então, alguns genes começam a ser mais expressos, tanto por ativação de vias intracelulares, por esses receptores, que levam à ativação de fatores de transcrição gênicas, mas também por atuação das proteínas que fazem a metilação das histonas do DNA, fazendo com que ocorra a repressão gênica ou a liberação da transcrição gênica. Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem entrar em contato e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!